Salve galera, chegamos após uma vitória de 3-0 contra o Paraná no Clássico, mas será que é clássico ou não é? Vem com a gente! Então você que quer patrocinar threads com elas, vem com a gente. Aqui embaixo vão ter os contatos, manda um e-mail pra gente com seu nome, a empresa, o telefone, que nós do comercial entramos em contato com você. Vem com a gente. Então, meninas, como a gente anunciou no Twitter essa semana, nós demos 3 temas pro pessoal do Twitter escolher um pra gente comentar. E o tema mais votado acho que foi um massacre, né, Rai? Foi. Foi um massacre pra gente comentar se é clássico contra o Paraná ou não é clássico. O que você acha, Thaís? Questão. Você vai começar comigo? Porque eu sou a pessoa que acha que não é clássico. Justamente, é uma opinião divergente. Vou começar apenas dizendo que pra mim não é clássico. Qual a opinião de vocês, meninas? Quem me segue no Twitter já sabe que a minha opinião tá bem clara. Pra mim é clássico. Pra mim também. Mas assim, na verdade eu tenho um pezinho. Eu acho que é clássico, mas às vezes depende da fase, do muro. entendeu? Calma, depende da fase que o nosso rival Paraná... Então, eu começo perguntando pra vocês, por que vocês acham que é clássico? Bom, eu tenho argumentos bem definidos de porque eu acho que é clássico. O primeiro deles é pelo engajamento. Gente, é inegável que é um jogo diferente. Ninguém pode dizer que é um jogo como qualquer outro. É um jogo diferente. As pessoas se mobilizam mais, as pessoas discutem mais, as pessoas provocam mais. Quem vive nas redes sociais sabe disso. Quem tem amigo paranista sabe disso, apesar deles serem bem raros, a gente sabe. Eu vou puxar aqui. Lembrando, não é o clima Atletiba. Isso. A gente quer tirar isso. Não é um clima Atletiba. Exatamente. A gente não espera a semana inteira pelo clássico contra o Paraná. Exatamente. Tem isso, tem essa coisa. Mas é óbvio que você vai ligar o seu radinho, você vai ligar o jornal, você vai ligar a televisão pra assistir o clássico com o Paraná, gente. É inegável. Você não vai deixar de assistir o jogo como se você, tá jogando Atlético e, sei lá, Rio Bairro Alto. Atlético e Bairro Alto. Mas daí também você tá pelando, né? Mas eu acho assim, é diferente a situação. Eu acho que a gente não quer em nenhum momento comparar o Atletiba com o jogo contra o Paraná. Não é isso que a gente tá propondo, que eu tô propondo aqui, eu como defensora da tese de que é clássico. Claro que o Atletiba é um clássico centenário, vai fazer 100 anos em 2024, isso é daqui 6 anos. O Atlético já nasceu num contexto social e histórico pra brigar com o Curitiba, né? A gente sabe de tudo isso, a gente sabe da história do nosso time. Mas colocar no pote de não é clássico simplesmente porque o Paraná é menor, porque o Paraná não tem título nacional, eu acho que é muito raso. O que você acha, Thaís? Então, na verdade, assim, eu acho que na minha humilde opinião, é que ele é mais considerado clássico por conta do torcedor paranista do que pelo próprio atleticano. Porque o torcedor paranista em jogo de Paraná e Atlético, ele é muito chato. Ele é muito arrogante. Então, no meu ponto de vista, é aquilo que vocês falaram. A magnitude comparada com o Atletiba não existe, entendeu? Mas clássico é clássico. Clássico tem que ter uma magnitude de Atletiba, entendeu? Então, você tem que esperar a semana ali. Você tem que ganhar o clássico, o dia seguinte é aquela coisa, né? Então, comparando, realmente não é. E tem que ser, porque clássico é clássico. Mas vamos a essa parte que você falou de encher o saco, de... Você, atleticano, quando você ganhou ontem... Olha o sorriso na cara dessas pessoas. Você não zoou o seu amiguinho paranista? Mas, por exemplo, outro torcedor chato é o corintiano. Quem não gosta de ganhar do Corinthians? E não é clássico? Pra mim é diferente. Então, a medida não é só pela espera por ganhar. É bom ganhar do Corinthians, porque corintiano é chato. É bom ganhar do São Paulo, porque São Paulo a ferida tá aberta ainda desde 2005. Então, pra mim ainda falta um pouco mais pra ser clássico. Não sei dizer, não só porque não dá pra dizer que ele é clássico só porque somos da mesma cidade, que tem o J. Malucelli ali, que também divide cidade e não é parâmetro, né?
Eu acho assim, são vários elementos que montam um clássico. Um deles é regionalidade, sem dúvida nenhuma. Não existe clássico sem ser regional, na minha opinião. As pessoas falam, por exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro é um clássico. Eu não concordo. Flamengo e Corinthians, eu não concordo. Eu respeito quem acha, mas eu não concordo. É mais pelo tamanho dos times mesmo, por serem populares e filhos da Globo. Que a imprensa faz, né? A imprensa faz muitas vezes o clássico. Né? Então é regionalidade, a questão da torcida, que o engajamento da torcida tem que ser diferente. A definição de clássico por si só é uma coisa que se repete quase que todo ano, obviamente. Clássico, né? Clássicos são coisas que perduram no tempo. Tudo bem, o Paraná tem 30 anos, mas nos anos 90, que são os primeiros 10 anos do Paraná, eles nasceram grandes, eles ganharam 6 estaduais em 10 anos. Que era quando era considerado clássico. Porque teve uma época que todo mundo considerava Atlético e Paraná um clássico. Tanto que tem o Parático, que é o nome do clássico, que não é bom esse nome. Mas tudo bem, convenhamos. É nessa época que o Paraná ainda era grande, né? Que todo mundo considerava. E a imprensa, gente, ela continua achando que é clássico por causa desses anos 90. A gente estava conversando, você tem que ver o Paraná em várias gerações. São 3 gerações que acompanharam o Paraná. O Paraná crescendo, o Paraná nesse meio ali que tá ganhando, mas tá perdendo, e os 10 anos de Paraná de segunda divisão. Então é uma queda, na verdade. Então, assim, não existe... Eu concordo muito com a Thaís em partes, por isso que eu digo que eu sou o meio termo, que eu considero clássico, mas em alguns momentos ele não é clássico mesmo. Você não tem essa coisa de, meu Deus do céu, vai ter jogo, socorro, eu preciso ir. Então, e por exemplo, Paraná 10 anos na Série B, mas nosso amigo Coritiba, ele vive muitas fases de Série B, não interessa se ele tá na B, na C, na D, onde ele estiver, nunca vai deixar de ser um clássico, entendeu? Não é nem pela série que tá, nem por nada. Então, é isso aí. Então, a gente ficou no... Eu acho que é clássico, você acha que não é clássico, e a Rai... Passamos a régua nisso, comentem aí. É clássico pra você ou não é? Deixa a sua opinião pra gente. Mas sendo clássico ou não sendo... Vamos falar sobre esse jogo. Você ouviu na Transamérica ou na Banda B? Ou na UniFM? Ou pela Rádio K. Ou pela Rádio K. Ou você acompanhou pelo Twitter. Você pode ter acompanhado pelo Twitter. Ou você estava na Vila Capanema. Mas de qualquer forma, se você não estava na Vila Capanema, você precisa ser uma pessoa que vai muito além do visual, que não é o meu caso. Eu escuto o jogo pelo rádio e eu não consigo visualizar nada. Então, pra mim, esse período sem TV tá sendo uma merda. E você também tem que acompanhar o seu coração, se o seu coração estiver bom, porque acompanhar pela rádio é... Bom, foi difícil de assistir. Olha, o vício de linguagem, de ouvir o jogo pela rádio foi bem difícil. Mas depois de um tempo, depois de uns 10 minutos, você pega o jeito e acaba se acostumando. Pelo menos pra mim foi assim. E depois não foi tão difícil assim. E pelo que você ouviu no rádio, o que você achou do jogo de quarta? Bom, eu quero destacar a atuação de 2 jogadores que eu acho que foram essenciais para a vitória. João Pedro e Santos. Aquele pênalti no início do jogo, acho que com 3, 5 minutos, definiria completamente a história do jogo, na minha opinião. Primeiro porque o nosso time não é experiente o suficiente ou não demonstra maturidade sim, mas eu acho que a gente não teria o brio de buscar a virada. Posso estar enganada? Óbvio que posso. Mas na minha visão, eu acho que não teríamos o brio de buscar essa virada. Até porque eles estavam muito bem no início do jogo, pelo que eu estava escutando. Eles massacraram a gente nos 10 primeiros minutos. Então aquele pênalti ia mudar a história do jogo. E o Santos foi muito, muito importante. Essa defesa realmente definiu a vitória. Até porque eles desmoronaram depois do pênalti, né, Rai? Desmoronaram. E assim, eu queria dizer uma coisa. Você, João Pedro, príncipe dinamarquês, graças a Deus, você voltou! E João Pedro, eu acho que já levou o prêmio Fuscas do mês, né? Porque um golaço que ele meteu. Que petardo. Meu Deus do céu. Ela merece palmas, amigo. Palmas. A famosa lei do ex, né, gente? Pô... Graças a Deus o Zezinho não fez a lei do ex. Só pode um por jogo, então o João Pedro cravou ali. Sinto muito. Assim, ele ajudou nos outros 2 gols, né? Mas, João Pedro, obrigada por ter voltado. E ter ficado também, né? O destaque negativo é que, graças a Deus, o Léo Pereira e o Zé Ivaldo não serão nossos titulares, né? Porque... Apesar de, fora o pênalti do Léo Pereira, eles não terem comprometido tanto no jogo ontem, não dá, né? Quanto ao Zé Ivaldo, eu discordo, eu acho ele um bom zagueiro. Ele como lateral é pífio, mas como zagueiro ele vai bem.
Em relação ao Léo Pereira, como eu já disse, o pênalti mudaria a história do jogo se o Zezinho tivesse convertido, então eu acho que é uma atitude muito grave. Até revendo o lance, gente, por favor, levar atraso do Zezinho é pra acabar, né? Um zagueiro do Atlético Paranaense levar atraso do Zezinho, acho que a gente tem que rever isso. E apesar do gol, que o Léo Pereira fez, um gol de cabeça, né, que o João Pedro cobrou um escanteio muito bem. Que, aliás, o João Pedro falou ontem numa entrevista que o Thiago falou pra eles treinarem o escanteio curto na primeira trave, né? Não, e aí deu super certo. Thiago, só elogios, né, pro João Pedro. E o Thiago também. E só elogios pro Thiago, né? Eu acho que maravilhoso. Muito bom. A mudança de posicionamento que ele fez até com o João Pedro, porque nos primeiros 10 minutos o João Pedro não estava jogando bem. Depois que ele inverteu o posicionamento, começou a funcionar, começou a fluir. Giovani escondido do jogo, pelo que eu pude perceber pela rádio. Mas voltando ao Léo Pereira, a questão da expulsão pra mim foi muito infantil. Pra você retardar o jogo quando tá 2-0 pro time, sendo que o Paraná podia ter feito um gol logo depois, podia prejudicar muito o nosso time. Então eu acho muito grave. O cara teve a oportunidade de ser visto com outros olhos e o que ele fez? Isso. Não, e assim, desde o começo do jogo, até eu comentei no Twitter, que era óbvio que ele ia ser expulso. Não ia demorar muito pra ele ser expulso. Demorou um pouquinho, porque foi só no segundo tempo. Mas assim, tem que tomar cuidado, tem que prestar mais atenção, porque não dá. Se quer ser titular. E o Emerson vem aí, né? Vamos ver como é que o Emerson vai jogar pra gente poder opinar depois. Então, o assunto da semana também, né, que saiu a notícia na quinta-feira, o goleiro Rodolfo rescindiu o contrato com o Atlético, meninas. Lembrando que essa rescisão aconteceu devido a um ato que foi considerado errado ou indisciplinar pelo Fernando Diniz, né? Então, assim, o Rodolfo ele fez uma excelente Série B no Oeste, maravilhosa, foi destaque, arrasou, veio pro Atlético sendo o substituto do Everton. Aí vai e me faz esse ato, que a gente na verdade não sabe, porque você lendo a reportagem na Banda B, que eu dei uma olhada, o empresário dele diz que ele não fez nada. O que sabemos por aí é que ele não tava indo no treino. Deu uma faltada nos treinos, aí tava com a moral alta e achou que podia. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim, né? Eu acho que jogador tem que pensar muito no seu... É um emprego, gente. É um emprego, você tem que cuidar. Se eu for faltar também no emprego, eu tenho que dar uma satisfação ou tomar mais cuidado. Eu acho assim, o Rodolfo não é um goleiro excepcional, é um goleiro mediano. Esse ato de indisciplina, realmente, eu considero um ato grave. E eu sei, assim, eu acho que ninguém é obrigado a ficar onde não quer. Essa não é a questão. Se ele quisesse ir embora, ele poderia ir embora. A gente não quer prender um jogador dentro do Atlético Paranaense. Eu acho assim, todo mundo sabe dos problemas pessoais do Rodolfo, né? A gente não precisa repetir pra torcida atleticana. O Atlético ajudou muito ele num momento difícil, que eu acho que realmente era o dever do clube, né? A gente não fez mais do que a nossa obrigação. Exatamente. Eu acho assim que o goleiro e o empresário poderiam mostrar um pouquinho mais de gratidão com o clube e com a torcida. A torcida nunca abandonou o Rodolfo. Isso é importante que se diga. Nós nunca abandonamos o Rodolfo. E a sensação que fica é que ele abandonou a gente. Mas a diretoria, inclusive o seu Mário, sentou para ter uma conversa com ele ali, para tentar renovar, falaram até do período que eles ajudaram e tal, mas não teve muita conversa. E ele foi afastado depois disso. Mas é bem isso. Ninguém é obrigado a ficar e é melhor que não fique do que ficar sem vontade. Sim, porque, inclusive, no período de Everton, eu acho que a queda de rendimento dele foi porque as negociações de começo de ano deram uma falhada ali e acaba que vai desestimulando. Então, vai em paz aí, que Deus os acompanhe. E boa sorte no clube, que você seja feliz, porque é isso que a gente deseja mesmo. Não é falando mal em nada. A gente só quer que a pessoa siga seu caminho sem prejudicar o outro time que ficou. Boa sorte pro Rodolfo. Aqui também tem aquele quadro maravilhoso chamado Quadro dos Abraços. Põe a vinheta, editor. Vem com a gente. Eu queria mandar um abraço pro Luca, que é neto da minha tia Renê e do meu tio Dalton, que ele... Gente, deixa eu contar pra vocês, que ele sabe tudo do Atlético. Ele tem 6 aninhos e ele sabe tudo de cor e salteado o time inteiro. Então, um beijo pra você, Luca. Já emendando na questão de crianças, eu quero mandar um abraço pro meu priminho Arthur. Quem me segue no Twitter também vê vários vídeos dele, né? Esses dias ele postou um plano infalível pra fazer gol nos coxinhas. Se vocês não viram, vejam, porque é incrível. Um beijo pra ele e pro pai dele, o Júnior também, que é meu primo. Beijo.
Eu não me preparei para um quadro de abraços, então eu vou mandar um abraço para todos vocês que nos assistiram. Deixem seus comentários, suas sugestões de pauta, porque toda semana a gente vai fazer uma enquete no Twitter para vocês escolherem um dos temas que a gente vai falar. O nosso objetivo aqui é falar as coisas da semana, o que tá quente aí. Então, mandem suas sugestões e fiquem com a gente. E não deixem de acompanhar que vai ter muita novidade bacana no canal. Voltamos na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo local. Falou. Compartilhe o nosso programa, siga a gente nas nossas páginas nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você quiser ser apoiador, manda e-mail aqui para esses e-mails com seu nome e telefone que a gente entra em contato. Lembrando que toda sexta a gente tá aqui para representar a mulher atleticana e fazer um programa especial para vocês. Bem,